Se você gosta das sagas das Terras Lendárias, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. A criação da Ordem do Dragão. Capítulo 4. O triste destino dos homens sem fé. Ano 1 da Era George, o ano da invasão. Os passos do jovem monge ecoavam enquanto ele caminhava no semivazio salão de refeições do monasteiro anexo à igreja de Lunter, Deus dos homens, o chamado Dragão Dourado da Justiça. Era nesse salão onde outrora muitos monges, com moderação e silêncio, faziam juntos suas refeições, conforme a regra da ordem dos clérigos de Hanarot. Mas naqueles dias, a falta de fé era latente. Em toda a ordem de clérigos, só havia um punhado de monges e o mestre abade, líder da igreja em Hanarot. O abade costumava justificar a falta de noviços dizendo com rancor que ninguém mais estava disposto a se submeter a uma vida de oração, clausura e renúncia às coisas mundanas. Mas talvez o motivo para a decadência espiritual dos homens fosse outro. No grande salão cheio de mesas, só o abade fazia a refeição, ainda assim, fora do horário previsto pela regra. Meu abade, a sua bênção, disse o jovem monge. O abade respondeu sem nem sequer olhar para Gaius, muito mais preocupado em devorar o banquete que lhe fora servido. Sim, Gaius, pode falar. O abade era um homem obeso, com um tom de voz rude, típico daqueles que possuíam muito poder, e nenhuma humildade. Em pé ao seu lado, estava um noviço, encarregado de manter sempre cheia sua taça de vinho. Meu abade, os fiéis chegaram para a celebração do culto ao Dragão Dourado, disse Gaius. Quantos são? Não muitos, meu abade, contei 20 pessoas, ainda assim mais do que o último culto. Devem estar em busca da proteção do dragão contra a horda orc que se aproxima. Diga a eles que não haverá celebração hoje. Mas, meu abade Gaius, preciso que você redija algumas cartas para mim. Pegue tinta, uma pena, papiros e sente aí agora mesmo. Sim, meu abade. O abade já parecia ter saciado seu apetite voraz, mas como de costume, não largava a taça de vinho. Escreva ao barão Velton. Diga a ele que, conforme requisitado, seu casamento com aquela mulher, você lembra o nome dela, Gaius? Lady Alyssa. Sim, diga que o casamento foi anulado, pois, após uma minuciosa investigação, foi descoberto pela igreja que ela traiu o barão logo após o casamento, quebrando assim seus votos sagrados. Lunter tenha misericórdia, disse Gaius. O jovem monge era inocente na política, e não sabia os detalhes da trama, pois, a verdade é que o infame barão tinha um caso com outra mulher e com ela desejava se casar. Mas antes disso precisava anular os votos matrimoniais anteriores, o que foi providenciado pelo corrupto superior da ordem, que não fez investigação nenhuma. Diga também ao barão que a igreja de Lunter, o dragão dourado poderoso, sábio e justo, agradece pelo generoso donativo, que certamente será muito útil para a obra, e que, por esse valor, seu caminho para o plano excelso, lar dos filhos do dragão, está garantido. Embora menor, o exército dos homens era melhor liderado e lutava com coragem e bravura, como era comum aos que defendiam seus lares. Por isso estava vencendo a horda orc, na épica batalha dos campos congelados de Hanarot. Quando Valor derrotou Kondar, alguns orcs começaram a fugir, pois sabiam que, sem seu líder, não havia mais chance de vitória. Contudo, muitos permaneceram lutando,
pois sabiam do terrível castigo que aguardava aqueles que retornassem derrotados. Nenhum passo para trás. Era a ordem de George. Os desertores, que tentassem fugir buscando exílio em florestas ou cavernas, seriam perseguidos pelos terríveis agentes de Dargor, chamados de executores. Esses servos das sombras eram encarregados de achar os covardes e fazer com que voltassem às fileiras, mas agora transformados em servos mortos-vivos, escravos da magia necromante. Sob o comando de Valor, a primeira grande vitória dos homens contra um exército inteiro de George era certa. Um feito até então impensável, que poderia inspirar outras nações, trazendo esperança às terras lendárias. Mas logo que Condar tombou, Valor percebeu uma alteração brusca no clima invernal. Um calor incomum surgiu e flocos de neve se transformaram numa estranha chuva torrencial. Ele olhou para cima e viu um brilho vermelho entre as nuvens, que logo tomou forma. Dragão! Gritou o general tentando alertar seus homens. Um imenso jato de fogo varreu o campo de batalha, devorando homens e orcs que ainda lutavam. Nesse ataque, muitos pereceram sem nem mesmo saber que as chamas devastadoras vieram de um colossal dragão vermelho, uma das mais poderosas criaturas das terras lendárias. Valor foi um dos que foi atingido pelo enorme jato de fogo, sofrendo queimaduras severas, ficando inconsciente no meio das chamas que o cercavam. Altamix percebeu que tinha pouco tempo para agir, se quisesse salvar o amigo. Com um assobio chamou seu fiel companheiro, um enorme urso branco, que ao lado de seu mestre lutava furiosamente contra os orcs. O caçador montou nas costas do animal, e disse em seu ouvido algumas palavras de comando na língua dos elfos. O urso entendeu a situação e correu em grande velocidade, em direção às chamas, passando por elas até chegar no local onde estava o cavaleiro Valor, que permanecia inconsciente, cercado pelo fogo. Altamix o colocou na cela, e mais uma vez o urso correu entre as chamas, escolhendo os melhores caminhos, encontrando rapidamente a saída, de forma que todos foram apenas chamuscados. Em um lugar seguro, o caçador tirou de sua bolsa um frasco, e deu ao amigo um gole de seu elixir da cura, que continha diluído uma pequena gota da seiva do grande carvalho, a criatura mais velha e benigna de toda a Cordilheira do Dragão. O cavaleiro foi imediatamente curado de todos os seus ferimentos, e contemplou perplexo o caos que se abatia sobre o campo de batalha.